Boa pergunta, Thaís. Pode sim. Não forma outro não, Thaís. Eu vou pedir só para entrar num que já está, porque é muito grupo, tem 22 grupos que foram... Inclusive, se tiver alguém sem, eu tô precisando de grupo, tá? Então, vamos formar um grupo dos renegados aí, ó. João, mas você não fez o trabalho? Não, eu tô falando desse. Eu pensei que você Então, estava mas falando é desse a agora. continuidade do mesmo. Você vai pegar a mesma empresa que você criou, ela pode Mas eu entrar fiz mais gente. sozinho, né, no primeiro, né, Cida? Sim, Você falou sim. que nesse segundo não pode fazer sozinho, né? Entra mais gente com você, mas assim, não criar outro, né? No grupo que já está, que é o seu. Mas no caso eu posso entrar em outro grupo, né? Porque Pô, infelizmente eu fiz sozinho, né? Não tem como eu. sim, mas assim, é porque tem gente, por exemplo, igual a Thaís, que ela não fez nenhum trabalho, ela não fez o trabalho. Então ela agora poderia entrar no seu, dar continuidade a partir do que você já criou. É isso. Mas aí vocês Beleza. decidem, do jeito que vocês quiserem, tá? Eu prefiro só que vocês, o máximo possível, não criem outros grupos, porque senão não dá tempo de apresentar. Eu já deixei 4 dias para dar tempo, não tem nenhuma dúvida de que vai dar tempo. Mas se começar a ter grupo demais, como são 110 pessoas, mais ou menos, então, assim, é muita gente. Vai dar muito grupo. Entendeu? Eu só fico preocupada com o tempo mesmo, de dar tempo. É porque a turma tá bem grande, né, Cida? Então pode acabar acontecendo isso mesmo. Pois é, isso que eu falei. É Exatamente. gigante. De ter muito grupo, assim, eu não posso deixar mais que 4 aulas, eu preciso terminar o conteúdo, né? Eu já estou deixando bastante aula para, tipo, até para cobrir algum imprevisto, né? Vai que um dia, né, acontece alguma coisa, fica sem internet, sei lá, ou até as pessoas mesmo, né? Acontece algum imprevisto, então eu já deixei 4 aulas para não ter problema. Mas mais que isso é difícil de eu deixar mais do que 4 aulas para apresentação. Isso, Anitta. E se quem quiser entrar, quem está com um grupo pequeno, que dá para entrar mais gente, até no máximo 6, tá? Eu vou deixar para apresentar no final a explicação, para poder ter mais gente. Por enquanto, só tem 46 pessoas. Então, depois eu explico o trabalho. Então, voltando aqui. Agora eu vou parar de ver o chat, tá, gente? Eu não vou ver mais. Então, quem quiser falar alguma coisa, tem que falar no áudio, ou alguém lê, faz esse favor de ler o que o colega falou lá, se perguntou alguma coisa. Eu vou voltar nessa parte aqui rapidinho, só passando por cima um pouco, e também para lembrar da aula passada, porque essa vai ser uma das partes do trabalho que vocês vão fazer, tá? Esse que eu vou explicar daqui a pouco, do segundo bimestre. Porque vocês vão ter 3 missões lá, e uma delas é a definição de público, é a segmentação de público. Então, lá no trabalho, eu estou pedindo para vocês pensarem nas características demográficas, geográficas e psicográficas dessas pessoas, né, que os locais onde elas estão, né, onde elas vivem, onde elas moram, onde elas trabalham, as características de gênero, classe social, faixa etária, rendimento, essas características são as demográficas, e as psicográficas, que tem mais a ver com o estilo de vida, com o jeito da pessoa, com o perfil dela, o que ela gosta, o que ela faz, quais são os hobbies, né? Enfim, né? Que tem a ver mais com o indivíduo. Essa é uma das partes da definição do público. E eu vou pedir para vocês também definirem qual estratégia, qual nível, aliás, qual nível de segmentação vocês vão usar. Que são esses 4 que eu expliquei a aula passada, e vou aproveitar agora e retomar para relembrar. Então, falei que na hora de separar o grupo, separar é a mesma coisa que segmentar, né? Então, na hora que você define esses subgrupos que vão ser o seu público, né? Lembrando assim que ninguém vai poder chegar aqui no trabalho e falar: ah, mas o meu público é todo mundo. Não existe, tá? Então, assim, quem falar isso, já vou anotar lá. Falou que é todo mundo, menos tantos pontos. Então, assim, não existe isso, tá, gente? Nenhum produto é para todo mundo. Sempre tem uma segmentação, mesmo que seja uma segmentação grande, ou que tenha, assim, por exemplo, uma coisa que vocês podem fazer é pensar num público prioritário, depois nos públicos secundários. Então, sempre tem um público que é o principal, que é esse segmento que vocês querem atingir. Então, lembrando lá do exemplo do seguro automotivo, de algum grupo aí,
Então, assim, mas seguro automotivo é para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Primeiro, que é só para quem tem carro, né? Já começou a segmentar. Segundo, é só para quem tem mais de 18 anos, né? Começou a segmentar já. Terceiro, é para quem tem renda suficiente para manter um seguro. Nem todo mundo que tem carro tem seguro. Segmentou mais ainda, por renda. E aí, você, de acordo com o perfil do seu seguro, do seu produto, né, no caso é o seguro de automotivo, você pode direcionar para públicos específicos. Então, pode ser um seguro mais cheio de benefícios para um público mais exigente, mais velho, pode ser voltado mais para mulheres ou mais para jovens, ou até para estilos de vida mesmo, né, pessoas mais arrojadas, mais modernas, outras mais conservadoras, né, enfim, né, que tem a ver com o estilo de vida das pessoas. Além de ter a coisa territorial também. É para o Brasil, é para o Espírito Santo, é só no Espírito Santo, vai ser na região sudeste, vai ser no Brasil todo, vai ser internacional, né? O seu produto vai, territorialmente, ele vai atingir que público, né? Então, assim, olha como que a segmentação, ela pode usar vários critérios para tornar a sua estratégia de marketing e depois a estratégia de comunicação mais precisa, mais cirúrgica, sabe? De atingir com mais eficácia um determinado público para quem você vai pensar tudo, desde a linguagem, o tom de voz, as ações, as coisas com que essas pessoas vão se sentir, vão sentir afinidade, elas vão sentir que aquilo foi feito para elas. Porque quando você faz uma coisa para todo mundo, fica genérico, né? É para todo mundo. Não pode ser, né? Desde o recém-nascido até a pessoa de 100 anos. Né? Para começar, até pela faixa etária, é difícil, né? Você pensar num mesmo produto que serve para um bebê e para uma pessoa de 100 anos, de 90 anos, de 80 anos. Então, para começar... Só se for água, né, Cida? Oi? Só se for água. Mesmo água segmentada. A água é marca, né? Não é a água do filtro, né? Ela também se cria uma marca para elas. E assim, você pode até, nesse caso da água, você não segmentar por faixa etária, mas você vai ter outras formas de segmentação. Tem a água mais chique, aquelas mais, né, luxuosas, tem aquelas marcas mais simples, tem as marcas que vão se segmentar pensando em públicos que pensam em preço, né? São aquelas pessoas mais preocupadas com o valor do produto, assim como outras que vão segmentar por pessoas que têm um cuidado extremo com a saúde, e aí toda a comunicação dela vai ser voltada para falar o quanto essa água é saudável, enquanto outra vai falar, essa água é super tradicional, ela existe, essa marca de água, desde não sei quando, e está ligada à marca tal. Por exemplo, a Coca-Cola, ela tem marca de água também, né, que é a Minalba, e tem uma outra lá que eu esqueci, Pure não sei o quê, são as marcas de água da Coca-Cola. Então, imagina, e aí dentro da mesma marca, você ter da mesma marca guarda-chuva, né, que é a Coca-Cola, você ter duas marcas de água. Cada uma delas, para não haver o que a gente chama de canibalismo, que é uma marca destruir a outra, você tem que criar um perfil muito específico de público para elas, para que elas não matem uma outra, né? Uma não seja concorrente da outra. Então, essa estratégia de segmentação ela é muito importante. Ela é uma das peças-chave de elaboração de estratégia de marketing. E aí, eu queria que vocês refletissem, quando vocês forem fazendo o trabalho de vocês, nesses 4 níveis. Então, nível em que sentido? Vocês estão vendo que vai desde segmento, que é o básico, segmentação feita por segmento, né? Meio, como é que fala? Redundante, né? Mas é isso, segmento é um grupo grande, é um grupo maior. Quando você fala em nicho, você está falando num grupo menor do que segmento. Você fechou mais. Quando você fala em local, você fechou mais ainda, porque agora tem uma restrição geográfica também. Você está falando de pessoas que moram em determinado lugar, pode ser um bairro, pode ser uma região, pode ser uma cidade, né? Aí tem uma restrição geográfica, uma limitação geográfica. E aí chegar até ao individual, porque é uma grande tendência hoje da comunicação, principalmente a comunicação digital, de tentar ao máximo personificar o seu público, de quase, assim, não que seja impossível, né, mas é mais difícil você conseguir se comunicar com pessoas individualmente. Mas essa é a grande tendência, de falar com a Aparecida, com o João, com o Pedro, com a Joana, com a Ana. Então, falar com essas pessoas de forma individual.
Na estratégia de vocês, que eu vou pedir para o segundo bimestre, eu vou pedir para vocês escolherem um ou mais desses níveis. Se vocês acham que o produto ou o serviço de vocês é um produto que vai atingir um segmento de público, e aí vocês vão definir qual é, ou se vocês acham que é mais restrito o público de vocês, então é nicho, pode ser que alguns de vocês achem que o produto ou o serviço de vocês é para um nicho de mercado, pode ser que algum de vocês pense que vocês vão trabalhar com o local, e não pensar nisso de uma forma pejorativa, tá, gente? Tipo assim, não, só no início a gente vai trabalhar com local por uma questão de estrutura mesmo, assim, sabe? A gente só tem estrutura para trabalhar no local. Mas pensar que local é uma estratégia também, que eu expliquei para vocês, né? Hoje existe também uma grande tendência, que eu até vim aqui para o marketing local, de pensar em ações estratégicas cuja localização é um dos pontos fortes. Então, eu falei com vocês, por exemplo, existe uma preocupação ambiental que está por trás disso. Quem está trabalhando com produtos e serviços que têm preocupação ambiental, vocês podem pensar em localização. Porque quando você trabalha no mercado local, você gasta menos combustível para trazer produtos de outro lugar, né? Ou para levar o seu produto para outro lugar. Você trabalha com matérias-primas de fornecedores próximos, para você também não ter que enfim, né, poluir o ambiente porque teve que trazer lá da China a sua matéria-prima, né? Tem a questão de saber de onde veio. Então, hoje existe um público muito exigente em relação a isso, de querer saber toda a trajetória do seu produto, desde que ele foi plantado, se for um produto alimentício, né? Até chegar na sua casa, quem foi que plantou, quem foi que colheu, quem foi que manufaturou, que transformou naquele produto lá, quem foi que transportou, quem foi que vendeu. Hoje existe um público muito preocupado com isso, né? Com a cadeia produtiva, que foi uma das coisas que eu expliquei para vocês. Então, isso é muito estratégico, tá? Trabalhar com marketing local. É muito interessante e não é uma limitação, por exemplo, de verba ou de estrutura, tá? É proposital, assim. Eu quero trabalhar com o local por causa disso. Aí justifica por quê. E muitos de vocês provavelmente vão tentar trabalhar com marketing individual pelas características do produto ou do serviço, de falar com pessoas, de tentar personificar as estratégias de vocês, tanto de marketing quanto de comunicação. E se vocês quiserem, vocês podem escolher mais de uma, tá? A gente quer trabalhar com segmento e local, por exemplo. Tudo a ver, né? Ou a gente quer trabalhar com nicho e local. Ou a gente quer trabalhar com nicho e um pouquinho de marketing individual também. Porque dentro desse nicho, a gente sente que a gente tem que falar com as pessoas mais proximamente. Então, é tudo uma questão de reflexão também, de análise em cima do que é melhor para o produto ou serviço de vocês. É uma grande oportunidade de vocês pensarem isso, né? E a gente aqui pensar juntos, né? Na hora da apresentação, porque quem sabe isso pode virar até alguma coisa de vocês, né? Um futuro negócio de vocês. Uma grande oportunidade aqui. Entenderam essa parte? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esses 4 níveis? Aplicado talvez ao produto ou serviço de vocês, a marca que vocês criaram. Se vocês quiserem perguntar também, tirar dúvida. Ok? Então, vou para frente. Aí, aqui o texto lá do nosso tópico 6, ele fala desses 3 passos para identificação dos segmentos. É tipo o processo de trabalho, né? Então, como fazer isso? Então, é uma sugestão, tá, gente? Isso aqui não quer dizer que é rígido, assim, todo mundo faz exatamente assim. Essa é uma orientação que o texto dá. Então, de começar pelo levantamento, né? Por essa etapa de fazer um levantamento. Então, você tem um universo de pessoas, né? Você tem a população toda do Brasil, vamos dizer. Você não vai trabalhar com a população toda do Brasil. Então, primeiro você vai ter que fazer um levantamento pensando, isso pode ser, aí quais as ferramentas que vocês vão usar? Não vai ser o caso aqui, né, no nosso trabalho, mas para fazer um trabalho mais preciso, né, profissional mesmo, você vai fazer pesquisa de campo.
vai contratar um instituto de pesquisa e vai tentar fazer esse levantamento por meio de questionário, de entrevista, né, de observação também. Então, tem uma série de metodologias de pesquisa que se usam para tentar fazer o levantamento. Aqui, vocês vão fazer um levantamento, assim, na percepção de vocês, né? Vai ser meio no insight de vocês. O que vocês acham? A gente vai ficar no nível do achismo aqui no nosso trabalho. Mas tentem fazer esse processo das 3 etapas entre vocês, assim, no grupo. Gente, então tá, a gente tem uma população enorme, vamos fazer primeiro um levantamento, tentar entender as motivações, as atitudes, os comportamentos dessas pessoas, para tentar ir trabalhando nos subgrupos, tentando dividir as pessoas nesses grupos a partir desses critérios aí. Quais são as esperanças que as pessoas têm na vida, o que elas querem, o que elas sonham em realizar, né? As perspectivas de estilo de vida mesmo, assim, né? Ela quer fazer faculdade, ela quer se formar, ela ou ele, né? Ela quer ter um emprego estável ou não, ela quer ter uma empresa própria, é uma pessoa mais aventureira, é uma pessoa mais ousada, mais dinâmica, enfim, né? Quem são essas pessoas com quem vocês querem falar? E aí, nesse caso aqui, vocês não vão coletar mesmo, assim, né? Porque vocês não vão fazer uma pesquisa de campo, mas vocês vão tentar organizar esses dados dentro da cabeça de vocês, assim, colocar na apresentação. De acordo com o que vocês pensam que deve ser esse público, porque aqui é só um exercício, né? Vocês vão pensar nas características demográficas, geográficas e psicográficas, dentro desse padrão de utilização dos produtos, né, de vocês, e atitudes em torno da categoria de produtos. Então, eu só estou lembrando do seguro de automotivo agora, não estou lembrando de outro produto. Como é que era aquele produto cosmético mesmo? Quem é que tinha marca de cosmético? Só para eu dar outro exemplo, não ficar toda hora dando o mesmo exemplo. Fala um outro produto aí que vocês criaram, ou serviço. Hello, tem alguém aí? Nossa, minha voz. É porque eu tô gripada, mas acho que o meu pegou cosmético. Era o Ela. Ah, e era o quê? O que era? Shampoo? Era o quê? Condicionador? Essas coisas? Era mais hidratante, tá. sabonetes, essas coisas, entendeu? Ah, tá bom. Máscara facial. Tá. Então, vocês terem em mente que existe o produto de vocês e existe a categoria dos produtos onde o de vocês está inserido. Então, a categoria produtos de higiene pessoal, né? Que eu acho que é onde se insere o de vocês. Não sei se cosméticos, né? Eu acho que está mais nessa, ou beleza também, né? Bem-estar, beleza e bem-estar. O que se insere? Que categoria é essa? E aí, tentar entender como um todo quais são as motivações das pessoas para comprar esses produtos. Então, a motivação pode ser a qualidade do produto? Pode. Pode ser o status que o produto dá? Pode também. Pode ser a beleza da embalagem? Também pode. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que quando vou comprar a embalagem faz muita diferença para mim, né? Então, assim, eu vejo uma embalagem, às vezes, mais que para mim, né, na minha concepção, é mais bem feita, é mais elegante, tem um design ali, né, na embalagem, isso me atrai meu olhar já, né? E ele se transforma esse olhar em cima do design, se transforma dentro da minha mente em qualidade. Poxa, se essas pessoas tiverem esse cuidado na concepção do design desse produto, então é porque são profissionais mesmo, assim, tem gente ali que está entendendo do negócio, está dominando isso, né? Então, para mim, isso já fala muito bem do produto, né? Se ele trabalhou bem o design, para mim, por consequência, ele trabalhou bem o resto, inclusive o que está dentro do produto. Aí, que mais que são as minhas motivações? Vou falar eu, como se fosse um nicho aí, ou um segmento, né? Eu fazendo parte de um segmento. Eu tenho as questões também ambientais. Eu leio o rótulo, eu vejo se tem muito produto químico, se tem produto derivado de petróleo, eu vejo se a embalagem é biodegradável, eu vejo se essa embalagem vai dar para usar depois para alguma coisa. Essas de spray, por exemplo, são ótimas para depois você colocar outros produtos dentro e reutilizar, né? Aquelas que tem um negocinho de spray.
Enfim, que mais? Eu vejo o custo-benefício. Eu vejo o tamanho do creme versus quanto ele custa. Mas, às vezes, e aí eu pesquiso também, a gente vai falar disso no próximo tópico, né? Que é onde que entra esse momento da pesquisa. Eu vou pesquisar, eu estou com o meu celular na mão, eu vou olhar se esse produto, que marca é essa, quem são as pessoas que fazem essa marca, quais são os propósitos dessa marca, né? Eu olho se essa marca tem alguma preocupação, aí tem a coisa vegana também, né? Se não faz teste em animais, se tem algum produto de origem animal. Então, assim, olha só quantas motivações me fizeram escolher por essa ou por aquela marca dentro dessa categoria. Só que eu sou um segmento de público. Vocês vão pensar na categoria de produtos como um todo. No caso aí do creme, do hidratante, é a categoria higiene pessoal, bem-estar, beleza e tal. Quais são as motivações das pessoas como um todo que compram nessa categoria? Quais são as motivações dela? Isso vocês podem pesquisar na internet. Isso é capaz de vocês encontrarem pesquisas prontas, né? Artigos e tal, que falam sobre a relação de consumo dessas pessoas com esses produtos. Assim como tem as pessoas que vão comprar o mais barato, vão comprar no supermercado, e tem a pessoa que vai comprar só em loja específica de cosméticos, ou vai comprar só pela internet em marcas que são indicadas por blogueiras, né? Aquelas marcas que são os tops, né, das blogueiras. Ou vão lá, eu faço isso também, né? Vou lá e coloco melhor hidratante do mercado. Aí tem lá uma lista, né? A revista tal fez lá 10 hidratantes do mercado, os melhores hidratantes do mercado. Aí eu vou lá e olho, aí pesquiso, aí entro no site, aí vou dar uma olhada, né? Como é que é, tananã. Então, as motivações são várias. Assim como pode ser motivação de preço, tem gente que não vai pesquisar nada, vai comprar o mais barato, porque é o que dá para comprar, né? Então, e aí são infinitas. Olha quantas que eu falei aqui, né? Que tem a ver com a categoria do produto ou do serviço onde o seu está inserido, e depois você vai olhar para o público específico que vocês querem atingir dentro desse todo aí, qual é o que vocês querem atingir. Pensando nos concorrentes, vocês podem fazer uma comparação com os concorrentes. Pega os concorrentes desse hidratante aí. Quem seriam os concorrentes diretos, assim, deles, né? Que marca? Seria a Natura? Seria a Avon? Seria Davene? Seria o quê, né? Quais são os propósitos dessas outras marcas? E aí tenta fazer uma comparação e pensar onde que o seu vai se inserir nisso. Pensando em público, né? Pensando em que públicos vocês querem atingir. Querem comentar alguma coisa sobre isso? Vocês estão entendendo, gente? Porque essa parte aqui é bem importante para vocês. É isso aqui que vocês vão fazer no trabalho valendo 10, tá? No trabalho do bimestre. Então, quem não está entendendo, quem não ficou em dúvida, quer dar um exemplo, a hora é agora. Tá, passou do levantamento, vocês vão para análise. Olha como eu já fiz a divisãozinha aqui meio capenga, mas fiz a divisão dos grupos. Então, agora eu vou estudar essas variáveis todas que eu coloquei antes, motivações, atitudes, comportamentos, características demográficas, geográficas, psicográficas. Esses são os padrões de utilização do produto, como que essas pessoas utilizam o produto, né? Agora eu vou pegar todas essas variáveis e vou tentar relacionar elas entre si. Então, vai ter hora que eu vou falar de gênero e, misturado com isso, vou falar de território, onde essas pessoas moram, né? Elas são do gênero tal, elas moram no lugar tal, elas são da faixa etária tal. Vocês começam a misturar os critérios, as variáveis, para encontrar o segmento que vocês querem, né? Aplica essa análise por conglomerados, ó, tá vendo que eu dividi nos grupos, e determina o número específico de segmentos com diferenciação. Então, pode ser que vocês escolham um segmento só, e pode ser que vocês escolham mais de um, porque vocês acham que, se vocês escolherem só o segmento de jovens de 18 a 30 anos, vai ter alguma variável aí dentro, né? São os jovens de 18 a 30 anos, mas tem também uma variável deles serem estudantes universitários
e também tem um outro grupo que não é estudante universitário, que é do ensino médio. Então, você já criou 2 segmentos. Um de jovens que estão no ensino médio, outro de jovens que estão na universidade. Aí vocês vão fazer essa mistureba aí dos critérios, né? Das variáveis de organização dos grupos. E, por fim, vocês vão determinar esse perfil. Vocês viram que eu coloquei uma pessoinha só aí, mas essa pessoinha, ela é simbólica, né? É como se ela fosse representativa de todo mundo. Como que eu poderia transformar o meu grupo numa pessoa só? E eu pudesse caracterizar essa pessoa, fazer uma lista de características dela, que são as características do grupo em que ela se insere. Como cada conglomerado possui um perfil em termos de atitudes, comportamentos e características, é importante rever periodicamente a segmentação, pois os segmentos estão sempre em movimento, assim como descobrir novos agrupamentos. Aí é outra coisa. Não é o caso do que vocês vão fazer, mas entender que segmentação não é uma coisa fixa e parada, né? Ela vai mudando porque as pessoas vão mudando, os comportamentos vão mudando. O jovem dos anos 90 não é mais o jovem de 2020. Então, se eu tinha feito uma segmentação lá atrás, que eu falava de jovem, pode crer que 20 anos depois eu não estou falando mais do mesmo jovem, das mesmas características. Percebem? E aí, galera? Dá uma respirada aí, pelo menos, para ver que está todo mundo vivo. Oi, professora, tô te ouvindo, tá ficando bem claro. O pessoal tá falando no chat, eu acho que é por isso que você não tá vendo aí. Mas falem comigo, gente, por favor. Eu fico aqui sozinho olhando para a tela, não sei se vocês estão aí. Estou olhando só para o Lucas aqui, ó. Ainda bem que ele veio, pelo menos eu olho um ser humano aqui. Bom. Pediram para você disponibilizar os slides depois no blog. É verdade. Ai, meu Deus do céu, tem que colocar lá. Vou colocar, eu esqueço. Por hora eu não estou com nenhuma dúvida, não, mas quando começar a fazer o trabalho, vai aparecer. Por isso que estou fazendo essa motivação para vocês falarem agora, entendeu? Porque falar ajuda a trazer as dúvidas. Fala do seu trabalho, já fica pensando, tá, como que eu vou aplicar no meu trabalho? Já vai tentando antecipar as dúvidas agora, gente. Agora professora, para isso. Oi. você consegue depois disponibilizar a aula também? Além dos slides? Aham. E aí, qualquer dúvida, a gente volta na aula, entendeu? Tá. Aqui, gente, é meio que um resuminho só, tá? Eu peguei o esqueminha que tá lá, mas vocês também, vocês são muito danados, né? Vocês têm que entrar lá na aula, tá, gente? Nos tópicos e ler lá. Vocês não vão ficar se baseando só nessa colagem que eu faço aqui, que é uma colagem de pedacinhos lá do texto. O texto é muito maior que isso. Então, vocês têm que entrar lá, assistir os vídeos, tudo vai ajudar vocês, tá? Então, não se limitem a compreender esse assunto só por essas coisinhas que eu trago para a aula, que são tópicos. Tem muito mais lá no texto para vocês lerem, tá? Nas unidades. Bom, aí aqui é mais um resumo mesmo, né, de tudo que eu falei até agora. Então, tá vendo aí as bolinhas azuis, que tem essas variáveis, né? Geográfica, demográfica, psicográfica, comportamental, multiatributos, que é a mistura de tudo, né? A combinação dessas diversas variáveis. E é a partir dessa combinação, que é uma fórmula que tem infinitos resultados, né, de público, de segmentação de público, é que vocês vão chegar àquele perfeito para vocês. E é só ressaltando de novo que no mercado, né, no campo profissional mesmo, na vida real, vocês vão fazer isso com pesquisa de campo, tá? Com pesquisa de mercado. Não é assim igual a gente está fazendo aqui na percepção só, sabe? Como é que fala? Assim, na sensação de cada um, no feeling de cada um, né? Essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. No feeling. É lógico que isso é muito arriscado. Aqui a gente está fazendo só um exercício. Mas quando vocês estiverem no mercado mesmo, vocês vão fazer isso a partir de pesquisas. Ou vão encomendar, ou vão pegar pesquisas prontas. Vocês podem até procurar na internet, ver se vocês acham pesquisas de público que vocês acham que se adequam, né, ao que vocês querem. Pode até vocês acharem. Pode ser que vocês achem. Bom, aí, finalizando esse tópico aqui,
o autor faz uma análise dessa outra forma da gente entender os públicos, que é dividindo ele por gerações. Então, às vezes, os profissionais e os teóricos também, eles pensam assim, tá, não dá para a gente só segmentar, existe uma outra conformação maior que tem a ver com época, com o espírito do tempo, assim, sabe? Tem pessoas de uma mesma época que elas pensam iguais, porque elas estão sendo submetidas a uma série de fatores que são comuns a todo mundo. Tipo assim, a tecnologia é um dos fatores que é bem importante. Então, assim, eu que vivi o tempo antes da internet e depois da internet, eu consigo perceber isso mais do que vocês, por exemplo. Assim, não sei se tem alguém aqui que lembra, assim, né, de como que era a vida sem internet, né, lá pela metade dos anos 90. E aí é fácil a gente perceber o quanto que as gerações que nasceram depois da internet, como é que elas são diferentes. O jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de conversar, as coisas que espera da vida, os comportamentos do dia a dia, as atitudes, a personalidade, tudo é diferente. Por quê? Porque nasceu, por exemplo, num mundo em que as coisas são muito rápidas. Isso é uma coisa que eu falei lá nas primeiras aulas. Um mundo que digitando aqui, clicando, né, você consegue acessar qualquer informação. Eu sou do tempo em que na escola eu tinha que ter enciclopédia, né? Então, aí fazia trabalho no papel ao maço, né? Era difícil, assim, a gente tinha que buscar lá, era um pedacinho aqui, outro ali, aí guardava a revista velha, porque tinha matéria lá, você podia pegar alguma coisa para o trabalho. Então, era um garimpo, né? Ficar garimpando informação aqui e ali. E agora você vem aqui e coloca Dia do Índio e tem tudo sobre o Dia do Índio. Você faz o trabalho todo, e aliás, você pode até nem ler o trabalho, né? Ctrl+C, Ctrl+V e pronto. O quanto que isso influencia no modo das pessoas entenderem o mundo? Por exemplo, o imediatismo. Então, existe uma geração, a geração normalmente que vem do fenômeno da internet para cá, costuma ser, isso é genérico, tá, gente? Sempre é genérico. Costuma ser uma geração que quer tudo de forma imediata, porque está acostumado com isso. Está acostumado, você aperta um botão e está aqui, né? Então, no tempo que eu estava lá, não sei se algumas pessoas aqui acho que não sabem, que eu era coordenadora da agência experimental do curso de publicidade à tarde. Então, tinha lá a equipe de estagiários, de monitores, que faziam trabalhos de publicidade para clientes, né? Clientes tanto aqui na UVV quanto fora da UVV. E uma coisa que eu sempre, assim, estava sempre batendo nessa mesma tecla com eles, era, gente, não é para fazer a primeira ideia, vamos pensar mais, pensa mais, deixa a primeira ideia aí, vamos pensar mais. Tá mais ou menos essa ideia. Professora, mas não sei o quê, não sei o quê. Tipo assim, aí meio que vira a professora que é muito exigente, muito chata, que quer que a gente fique aqui a tarde inteira pensando no negócio que a gente já pensou, né? Porque pensou a primeira ideia e achou que estava bom já. Então, assim, é uma característica muito típica dessa geração, do rápido, que é tudo rápido, que é tudo para ontem, né? E aí se frustra também. Então, uma geração que se frustra também com mais facilidade, quando as coisas não vêm rápido, né? Então, estou dando só um exemplo. Aí tem também a atenção fragmentada. É uma geração acostumada a ter atenção para várias coisas ao mesmo tempo. Então, está vendo uma mensagem no celular, ao mesmo tempo está ouvindo a aula, ao mesmo tempo está vendo Netflix, ao mesmo tempo está mandando um e-mail, sabe? Então, assim, a atenção consegue se fragmentar com mais facilidade do que as gerações anteriores. A atenção é mais superficial, é fragmentada, superficial, né? As pessoas que são anteriores à internet, por exemplo, têm uma facilidade maior, talvez, de uma atenção concentrada, por exemplo, lendo um livro. Um livro exige uma atenção mais concentrada que as pessoas das gerações mais recentes sentem uma certa dificuldade de ficar muito tempo ali num conteúdo muito longo. Então, isso leva, por exemplo, aos textos curtos, leva à existência do Twitter. O Twitter é um grande fenômeno das gerações mais recentes, porque é o texto rápido, é o texto de 3 linhas, é o texto que você lê e pronto, já passa para outro, para outro, para outro, para outro, para outro infinito. TikTok também. TikTok também, né?
Os vídeos rápidos, de forma geral, Reels também, né? Sim. Então, vê que a grande tendência das redes sociais são as mensagens rápidas e, de preferência, visuais. É o meme, é o GIF, é o videozinho bem curtinho. Tipo, está lidando com pessoas que elas não aguentam ficar mais do que 2 minutos vendo um vídeo. Né? Já vão mudar rápido. Então, a gente está falando de gerações que têm comportamentos diferentes. Oi? Acho que tem um ainda que assiste os vídeos mais longos, mas tem que ser assuntos assim que interessam muito. Isso, exatamente, que interessam muito, exatamente. Isso aí você pegou num ponto que tem a ver com a comunicação de hoje também. A grande tendência da comunicação hoje, do marketing, né, como um todo, é tentar entregar conteúdos interessantes para o público. Então, antigamente, não sei se eu falei disso nessa aula em algum momento, antigamente você ficava na frente da televisão e você recebia informação, estou falando do meio mais popular, que é a televisão, ficava na frente da televisão e recebendo aquelas informações, né, de forma passiva, assim, você não tinha uma atitude ali, né, frente àquilo, só recebendo aquela informação. Com a internet, com o fenômeno da internet, as pessoas passaram a decidir o que elas querem consumir, decidir os conteúdos que elas querem consumir, porque a grande característica da internet é essa, né? Você vai lá e você procura o que você quer, você clica nesse link, você clica nesse, enfim, né, nos hiperlinks, né, nas palavrinhas lá que estão marcadas. Então, você vai indo para os lugares onde você quer. Então, existe uma transferência de poder. A gente falou isso agora, estou lembrando, lá no início, na primeira aula, eu acho. Uma transferência de poder das mídias para os consumidores de mídia. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas se acostumam com isso, né? Elas se acostumam de que elas querem o conteúdo que elas querem, e pronto. Então, a comunicação hoje, ela precisa criar conteúdos de interesse suficiente para as pessoas irem lá e clicar, tá? Isso aqui eu quero ver, sabe? Porque se você ficar falando as mesmas coisas que a publicidade falava na televisão, na internet não funciona mais, né? Primeiro que a publicidade está cada vez mais desacreditada, né? Como ferramenta de argumentação em relação ao produto ou serviço. O que as pessoas querem ver é conteúdo que vão, de alguma forma, trazer utilidade para a vida delas. Elas vão aprender alguma coisa, elas vão ganhar alguma coisa, elas vão ganhar um e-book, elas vão ganhar uma receita de bolo, elas vão ganhar uma fórmula de como fazer um produto de limpeza em casa. Então, as pessoas, elas querem troca, elas não querem mais ser passivas igual o telespectador, né? A pessoa que assiste televisão. Então, a gente está falando de gerações bem diferentes. E aí, os teóricos, eles vão tentando fazer uns agrupamentos por época. Então, as gerações, né, por princípio, elas pertencem a uma determinada época. E aí, eles fizeram uma divisão que não é assim, nossa, ela é perfeita, assim, sabe? Ela dá para usar em tudo. Mas ela ajuda um pouquinho a tentar entender o espírito do tempo, assim, né? O espírito dessa época. Acho que essa é o grande benefício, aquilo que isso traz para acrescentar a gente, para tentar entender o público. Então, é isso. Uma das formas é subdividindo a população por faixa etária e a divisão por gerações. As classificações de gerações garantem um modo de entender como diferentes experiências de formação, como eventos mundiais, mudanças tecnológicas, econômicas e sociais, interagem com o ciclo da vida e o processo de amadurecimento nas definições de visão de mundo das pessoas. Tem uma divisão meio basicona, que é essa aí, vocês estão vendo. Não tem um consenso de épocas. Tipo, vocês vão ver esse boomers com datas diferentes, geração X com datas um pouquinho diferentes. Até mais para frente, a geração X, vocês vão ver que eu coloquei lá uma classificação que começa em 1960, aliás. Mas é mais ou menos essa divisão que as pessoas fazem. Tem anterior a essa geração silenciosa, mas eu não peguei, não. Peguei a partir daí. Então, essa chamada geração silenciosa, que é a geração das pessoas que nasceram entre 1920 e o final da Segunda Guerra Mundial. Tem a geração que nasceu no pós-guerra, ou seja, a guerra acabou em 45, né? A Segunda Guerra.
Então, quem nasceu entre 46 e 64 é chamado de boomers. Por que isso? Até explicar isso aqui. Vocês lembram que existe um fenômeno, né, que eu até falei aqui quando eu estava falando das fases do consumo, que é a euforia pós-guerra. Então, quando acabou a guerra, o mundo todo, tipo assim, respirou aliviado, sabe? Ufa, saímos desse tempo terrível, né, de morte, de famílias destroçadas, de países destroçados. Tipo assim, agora é o momento da gente se reerguer, é aquela esperança no futuro, né? A esperança de que tudo agora vai ser melhor, vai dar certo. É a euforia, né? Todo mundo fala muito nesse fenômeno da euforia do pós-guerra, a partir de 46. E aí, essa euforia, o que deu? Uma explosão de nascimento de bebês. Olha que engraçado, né? Então, é o baby boom, né? Existe esse fenômeno, os teóricos classificam, né, categorizam, né, definem como baby boom, ou seja, um boom de bebês nascendo, uma explosão de nascimentos de 46 em diante. Porque a galera estava assim, né? Eba, acabou a guerra. Vamos povoar o mundo de novo. Então, aconteceu esse fenômeno. E aí, as pessoas que nasceram nessa época ficaram conhecidas como os boomers. Né, os bebês dessa época são os boomers. Quem nasceu entre 46 e mais ou menos 1960, e aí nessa classificação aqui está 64, tá? Depois vem a geração X, que nasceu entre 65 e 80, mais ou menos. Os millennials, ou geração Y, entre 81 e 96. E os pós-millennials, ou geração Z, que nasceu de 97 em diante. Então, com certeza aí no chat as pessoas já estão se dividindo, né? Quem são vocês? Aposto que estão. Não estou vendo o chat, mas aposto que vocês já estão falando quem são cada um aí. E aí, vamos lá. Aí tem um pouquinho de uma descrição do perfil de cada um dessas épocas aí, nessas gerações. Então, a geração do Baby Boom, que é a geração Boomers, que eu disse que nasceu entre 46 e 64, focam mais nos... Aí, olha só, como é que tem tudo a ver com a época, né? Então, euforia, oba-oba, as pessoas não estão pensando muito em poupança, em segurança, as pessoas estão mais, assim, querendo viver a vida. Essas pessoas nasceram nessa época, de tipo assim, não vai pensar muito em poupança, vamos pensar em viver, vamos pensar em consumir, também foi o boom do consumo, né? Para tentar reestruturar e reerguer os países, muitos governos investiram em incentivar o consumo da população, para poder fazer girar a economia. Então, as pessoas, elas foram educadas, elas foram desde criança, elas começaram a entender o mundo como um lugar onde você tem um consumo vibrante, né? Começou a economia se reerguer de uma forma que todo mundo estava feliz, né? Vamos consumir, né? Que agora finalmente acabou a guerra e agora a gente pode viver. Então, ninguém pensava muito em fazer poupança. Não é uma coisa cultural dessa época. A filosofia de viver o presente, né? Taxa de emprego alta. Então, são pessoas que, além disso, são pessoas que dão muita importância ao emprego. Olha a diferença de uma geração de hoje, assim, né? Não que não tem interesse, mas a coisa da estabilidade, né? Então, os meus pais, né? Os avós de vocês, sei lá, nasceram numa época em que você entrava numa empresa com 18 anos e se aposentava nessa empresa, né? Aquela importância de você fazer carreira. Tinha muito essa expressão, né? Pessoa fazendo carreira, sei lá, na Nestlé, no Banco do Brasil, essas empresas sólidas, essa importância, essa relevância que se dava ao emprego. As mulheres saindo para o mercado de trabalho, né? Era uma época em que começou essa saída das mulheres para trabalhar. As pessoas buscando estudo, né? Indo, se formando, conseguindo níveis mais altos, né? Chegando à faculdade e tal, e com isso aumentando a renda também. São pessoas que dão muita importância também à qualidade dos produtos e ao valor dos bens. São pessoas que têm essa coisa da solidez, sabe? De ter um apartamento, de ter mais de um apartamento, de ter imóveis. São pessoas muito ligadas a isso também, ao imóvel, ao bem material, né? A ter coisas.
porque isso é que não só te dá status, mas te dá um conforto de ter uma estabilidade, uma segurança na vida. Então, vocês podem comparar isso com as pessoas mais ou menos dessa idade aí, né? De mais de 50 anos. Né? Entre 50 e 60 anos. Que são essas pessoas, né? Que tem essa coisa de não serem pessoas arrojadas, mas pessoas que são sólidas, que buscam o bem-estar, a qualidade de vida, né? E também quer viver o presente, né? Quer viver mesmo, né? Com felicidade, com qualidade de vida. A geração X vem em seguida. Aí, gente, só uma coisa. Não necessariamente a geração X é filha dos baby boomers, tá? Vocês vão ver que eles, às vezes, não tem idade para ser filho. É a geração que veio em seguida. Às vezes né? Dependendo da época que nasceu, mas não necessariamente. Então, a geração X nasceu entre 65 e 80. Aí caiu a taxa de nascimentos, aí começam as famílias que se planejam, sabe? Então, essa família anterior aqui, do Baby Boomer, é aquelas famílias de 7, 8 filhos, 12 filhos, né? Essa família aqui já é a família mais que já se planejou, vai ter só 2 filhos ou 3 filhos, já é a geração que pensa em planejamento familiar, que também é a geração que já tinha anticoncepcional, que já tinha essa preocupação também de não ter uma família gigante, né? Uma questão econômica também e tal. E aí refreou o crescimento populacional anterior, negam a maioria dos valores dos boomers e não experimentam essa segurança financeira dos seus antecessores. Então, são pessoas, você vê até a roupinha aqui da figurinha aí, dessa representação, você vê que é uma pessoa mais estável, mais arrumadinha e tal. Então, assim, não está nesse oba-oba de gasto anterior, né? Já tenta buscar uma segurança, né? De tipo, investir ou fazer uma poupança e tal. Uma característica também legal é que o casamento deixa de ser uma perspectiva de vida única, tipo assim, todo mundo tem que casar para ser feliz. Então, muitos não se casam, alguns até continuam morando com os pais, né? É aquela geração que dizem que estendeu também a juventude, né? Então, antigamente, a geração boomer aqui é uma geração que casava com 20 anos, 18 anos. A geração X já é a geração que com 30 anos ainda está curtindo a vida, está lá com o garotão, o pessoal que está curtindo ainda, né? Que não quer casar, que quer viver um outro estilo de vida. Aí tem essa coisa, né? Dividir tarefas, reduzir despesas, é um pessoal bem organizado, vamos dizer assim. E é um pessoal que começa a entrar nessa vibe da diversidade. Esse pessoal nasceu nos anos 60, a década das grandes revoluções sociais, dos movimentos feministas, do movimento negro, do movimento sindicais, dos trabalhadores. Então, são pessoas que já estão crescendo dentro de uma cultura de diversidade, de raças, de etnias, de religiões, de estilos de vida, e se preocupam mais com as questões sociais, diferente da geração anterior. Estão acompanhando, gente? Firme e forte, professor. Então, faça algum comentário. Quem vocês conhecem aqui? Os pais de vocês são baby boomers ou geração X? Vocês acham que eles se encaixam? Então, geração X, cara, e é bem característico isso aí que você falou. Tem muito a ver com eles mesmo. Tem mesmo? É bem característico. Minha mãe, ela foi a primeira humana na Terra. Nossa. Nossa Senhora. Vai gerar essa história, então. Tadinha, mas ela tem 75 anos. Não, ela é geração... Não, né? Ela é antes dele. Existe. Só tinha ela e Silvio Santos aqui, né? Andando nessa terra. E a Rainha Elizabeth. Você sabe uma coisa que eu acho interessante nela? Recente, ela não sabe mexer em celular, em tecnologia e nada. Mas ela aprendeu a me colocar para fazer para ela. Tem. Tipo, ela quer uma receita, ela me pede, ela vê na internet aí uma receita de tal coisa. Ela quer ver uma notícia de alguma coisa que ela não viu direito no jornal, ela me pede também. Eu achei isso interessante, né? Tipo, ela não sabe mexer, mas terceiriza. Ela terceiriza, né? Esperta ela. Mas vocês conseguiram identificar o perfil das pessoas que vocês conhecem? Você podia dar uma aprofundada na geração silenciosa, no caso da pré-guerra.
É porque assim, eu nem tenho informação sobre essa, porque achei que não interessava muito a gente, assim. Peguei mais, assim, a geração que está consumindo e que está viva, inclusive, né? O pessoal que nasceu lá nessa época, né, já estão mais numa faixa etária mais avançada. Mas era uma boa mesmo pegar, é porque eu não peguei mesmo, assim, não foquei nessa, não. Mas posso até olhar depois, dar uma pesquisadinha nessa. Mas realmente eu não peguei, eu parti da Baby Boom mesmo. Querem comentar um pouquinho da geração X? Vocês viram? Meu pai nasceu na época da geração X, mas ele é igualzinho um boomer. Quem? Meu pai. Ah, é? Ele é mais Baby Boomer. Mas é o que eu falei, assim, também essa divisão de gerações não é tão rigorosa, assim, não é exatamente 64, né, ou 46, é mais ou menos por aí, né, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Também as pessoas são diferentes, né, gente, não é só porque está dentro dessa faixa que tem que ser igualzinho todo mundo, né. Isso é interessante também. Às vezes as pessoas se identificam mais com o outro. Agora, quando eu for passar para as gerações que tem mais a ver com vocês vão ver se vocês se identificam mais com aquela que deveria ser de vocês ou com outra. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente é de uma idade, mas se identifica com outra geração. Aí vamos para essa aqui que já está mais próxima de vocês, talvez, alguns aqui. Geração Y ou Millennials, que é o mais conhecido como Millennials, né? Vocês já devem ter ouvido muito falar essa expressão. São os nascidos mais ou menos entre essa época aí, tá? Entre 81 e 96. E aí, vamos ver se vocês, se alguém aqui que nasceu nessa época se identifica aqui. São mais sedentários, então não são as pessoas que nasceram ainda nessa época mais preocupada com o corpo. Ainda são pessoas que não tinham também essa consciência alimentar. Então, são os biscoitos recheados, as coisas todas, né, de ultraprocessados. Não sei se vocês sabem, né, essa expressão, se vocês conhecem. Alimentos ultraprocessados ou industrializados, que são esses alimentos que perderam. Qual é o conceito de ultraprocessado? É o alimento que perdeu a forma, vamos dizer assim, por exemplo, uma coisa que é de abacaxi, você não consegue mais ver abacaxi ali, sabe? Ela perdeu a forma do alimento, matéria-prima dele. E virou uma coisa que tem mais química ali do que a matéria-prima em si, né? Então, biscoito de chocolate, muito provavelmente vai ter mais açúcar do que chocolate, né? Para começar. Só vocês lerem o rótulo, vocês vão ver que... Não sei se vocês sabem essa regrinha da Anvisa, né? Então, o primeiro ingrediente que tem lá na lista de ingredientes é o que tem mais quantidade no produto. Então, quase todos esses produtos, tipo o Nescau, como é que chama? Todinho. Ou então o Nescau, não sei como é que chama o Nescau também. Se vocês olharem lá, o primeiro ingrediente ou é água ou é açúcar. Porque chocolate mesmo vai estar lá no último, né? Que é o que tem menos. Então, pelo menos isso tem, né? Para a gente poder identificar. Eu sabia que era açúcar puro, mas eu não sei. Mas é assim, então... Se acostumem a olhar os rótulos, assim, né, e a perceber isso, que a gente, às vezes, está... Igual, por exemplo, pão integral. Quem compra pão de forma integral, alguém aqui, se vocês olharem lá, a maior parte deles começa com farinha de trigo, sem ser integral. Ou seja, ela tem mais farinha de trigo do que integral, do que a farinha integral. E a Anvisa permite dar essa brecha para que você possa colocar pão de forma integral, só porque tem farinha integral, mas ele não é 100%, né? É bem pouco, porque se o primeiro ingrediente é farinha de trigo normal, então tem mais farinha de trigo normal do que integral, né? Então, tudo isso para explicar só o que é ultraprocessado. Então, são pessoas que têm essa preferência por alimentos ultraprocessados, a geração com maior taxa de sobrepeso, uma geração que já está mais diversa em termos raciais e étnicos, né? Então, assim, além de ser uma geração que aceita mais a diversidade, é uma geração formada com mais diversidade, né? Racial e étnica. Vivenciou a expansão do acesso à internet, então são pessoas que nasceram antes da internet, mas muito jovens já pegaram essa época, né? Dessa tecnologia.
Daí o seu nome, Millennials, ou seja, é a geração que passou pro terceiro milênio, né? Nossa. Gente, vamos fechar o microfone aí. Quem está com barulho. É a geração que pegou, foi a primeira geração a pegar a internet, né? Experimentou esses grandes avanços tecnológicos, a prosperidade econômica dos anos 80 em seguida. Então, principalmente no Brasil, né? O Brasil passou por uma fase de crise, né? Está se passando, né? Uns altos e baixos. Mas a geração, a década de 90 por aí já pegou uma expansão plano real e tal, né? Então, a queda da inflação, uma estabilidade econômica maior, uma facilidade material também maior do que as gerações anteriores. Tipo, as gerações anteriores meio que tiveram que lutar mais pelas coisas. É natural, né? As gerações anteriores, os pais de vocês, os avós de vocês, lutaram por coisas que depois vocês tiveram mais fácil. É bem comum, né? O pai e mãe da gente falam assim, mas quando eu era criança só tinha uma boneca. Você está reclamando aí porque você tem 30 bonecas e está reclamando? Eu brincava com material de escola na sacolinha de arroz. Tem sempre dramas, né? Minha mãe fala. De Everest para chegar na escola. Não tinha nada disso. Meu pai falava, eu ia para a escola, só tinha banana, levava lanche de pão e banana. Né? E você está reclamando porque você não sei o quê, que queria isso e aquilo. Né? Então, é meio isso mesmo, né? Uma geração que lutou muito, que trabalhou muito para ter bens materiais, e a geração seguinte se beneficiou desse trabalho anterior, da geração anterior, né? E aí tem uma facilidade material maior, né? E aí os pais falam, você não dá valor, porque você tem muito, né? E tal, essa coisa toda. É uma geração mais enfaticamente urbana, né? Essa coisa dessa migração do rural para o urbano já aconteceu em gerações anteriores. Então, essas gerações elas são tipicamente urbanas, a geração Y e depois a Z também. Enquanto a geração X vivenciou a transição para o mundo tecnológico, a Y foi a primeira que nasceu nesse meio. Aí depende, né? Porque no Brasil, a internet se popularizou mesmo na metade dos anos 90. Então, aqui ele está falando mais no todo, assim, né? No mundo. No mundo, nos anos 80 já a internet já estava acontecendo. É uma geração familiarizada com a baixa durabilidade, ou seja, está muito acostumado com o descartável. E aí, para quem estudou Bauman e conhece os conceitos da modernidade líquida, sabe que é uma geração que lida muito facilmente com essas relações líquidas também, né? As relações fluidas, o ficar, né? O casamento já não é a grande expectativa de vida, né? Mas as relações fluidas e fáceis e descartáveis são muito mais comuns. Isso falando de produtos, falando de relacionamentos pessoais também. Também é uma geração acostumada com produtos que duram pouco e aí troca rápido, né? Tipo o celular que troca sempre de um modelo para outro, e as tecnologias de forma geral, né? E estão acostumadas que as coisas acabam mais rápido. Aí vocês devem conhecer, né, essa história de que as coisas no tempo da minha avó duravam muito mais. A geladeira minha avó teve desde que ela casou até ela morrer, era a mesma geladeira, não trocou nunca. Né? Então, foi uma geração que era muito acostumada com coisas que duravam a vida inteira. E era normal. E hoje, você falar isso, todo mundo se assusta. Nossa, como assim? Nunca trocou a geladeira a vida inteira? Não, mas será e tal, né? Porque já está acostumado com outro tipo de durabilidade dos produtos. E com a efemeridade também das relações, né? Porque isso se amplia para as relações sociais também. E super exposta a níveis de informação também, por causa da internet. Então, tem uma quantidade, uma carga de informação que chega para essas pessoas que é muito maior do que as gerações anteriores podiam sonhar de receber. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, que eu falei da enciclopédia, por exemplo, né? Que era chegava muito pouca informação. Você vai assistir a televisão, não tinha canal por assinatura, então eu tinha que esperar a hora que ia passar o desenho animado que eu queria assistir. E era só aquele horário, entre tal hora e tal hora, e depois acabou. Então você vai ter que arranjar outra coisa para fazer. Então, estou dando só exemplinhos assim, bem simples, mas de quanto que a informação era pouca que chegava. Né? Pode ser informação, precisa ser informação
teórica, pode ser informação de desenho animado mesmo, né? Mas a quantidade de informação que chegava para as pessoas era muito pouca, muito limitada. É uma geração que, de forma geral, desconhece o trabalho braçal, então é uma geração mais intelectual, né? Que trabalha com intelecto, trabalha pensando coisas, né? Criando coisas imateriais, e não a coisa de ir lá na enxada, né? Por exemplo, plantar, ou ser um agricultor, ou trabalhar de forma braçal mesmo, na construção e tal. É uma geração que está vivendo outra lógica de trabalho. Vivencia facilidades materiais em troca de pouco ou nenhum esforço físico. Parte por responsabilidade dos seus pais, então a geração X, que teve que trabalhar tanto, é como se ela quisesse compensar, tipo assim, meu filho agora vai ter uma vida melhor que a minha, não vai ter que trabalhar tanto igual eu, né? Então eu vou dar faculdade, por exemplo, para ele, eu vou dar uma vida melhor, eu vou proporcionar isso, inclusive financeiramente, inclusive financiando os filhos por mais tempo, né? Para que eles possam chegar nesse nível de vida mais realizado, assim, mais estável. Vivem em ação, são hiperestimulados e são multitarefas, isso sem dúvida, né? Então é um perfil de pessoas que está muito acostumado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tanto profissionalmente também, né, quanto no dia a dia mesmo, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, quem se identificou com o Millennials? Quem é Millennial aí? Professor, eu acho que eu vivi as duas épocas, porque eu nasci praticamente no interior, né? Então, lá chegava, essa tecnologia chegou mais tarde. Então, chegou mais tarde. Então, eu lembro que quando eu era bem pequeno, assim, criança ainda, eu ia para a biblioteca municipal. Olha! Então, eu tinha, tipo assim, às vezes tinha que fazer um trabalho, eu ia para a biblioteca para poder ficar lá. Da onde você é? De qual cidade? Eu tinha informação lá também. De qual cidade você é? De onde você é? Eu morei em Bosque do Sul, interior aqui do Espírito Santo. Então, eu morei lá até meus 14 anos, mais ou menos. Então, eu peguei essas duas fases. Interessante, porque para vocês verem que não é uma coisa certinha, né? E quem mora em cidade interior, as coisas também demoram para chegar, né? Então, tem um deslocamento aí dessas gerações, né? A gente morava aqui, quando eu vinha para cá, assim, de mês em mês, eu ficava aqui, na internet, eu ficava assim, caraca, tipo, porque a internet lá era muito ruim na época. Eu lembro que para poder assistir um vídeo no YouTube, eu chegava aqui e falava, nossa, vídeo lá, carrega rapidão aqui, por aqui, eu tenho que ficar esperando o vídeo carregar, a internet era muito ruim. Então, assim, eu vivi essas duas fases. Por causa do local, né? Apesar de ser novo, eu consegui saber como é que é, sentir essa diferença. É interessante. Então, vocês veem como é que o território, né, a localização geográfica também influencia. Até porque eu falei que essas divisões aqui, elas têm muito a ver com gerações mais urbanas, né? Ou seja, das cidades maiores. E que já não vai fazer tanto sentido numa geração pequena, numa cidade pequena, né? Num local pequeno. Em que a lógica já é outra, né? Já tem outra dinâmica lá, né? E vocês, gente? Turma aí. Uma turma de 100 pessoas, não é possível que eu não consiga arrancar uma palavra de uma pessoa só. Vou chorar. Análise, gente. O que vocês acharam da geração Y? Os produtos de vocês e serviços, vocês acham? Alguém acha que a geração Y é segmento de vocês? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Com certeza. Só não querem falar nada, né? Oi, gente! Sem dúvidas, a gente é geração Y. E cada vez vai ficar mais rápido ainda. Vocês aqui vocês são nasceram nessa faixa de tempo? De anos aqui? Sim, eu sou. O resto nasceu mais pra frente, né? Ô, Cida. Oi. Para de caô, Léo. Você é da outra geração. Sabe uma coisa que eu observei um tempo desse? Fui parar para pensar sobre um negócio de geração Y, tal, milênios, e eu percebi que as pessoas parecem que elas estão
podendo escolher qual geração elas querem ser, tá? Independente da idade. Com certeza. E isso é muito interessante, né? Porque um tempo atrás era meio que datado, né? Tu é dessa geração, fulano é daquela e o comportamento é diferente. E hoje eu consigo, que nem um dia desse eu vi um vídeo de uma mulher, sei lá, de 60 anos, dançando com uma menina de 14 anos no TikTok, tá ligado? Não, e a tecnologia ajudou muito nisso, né? E eu achei isso interessante, porque, tipo, pô, ela tem 60 anos, realmente parecia que tinha uma alma de uma menina de 14 anos nela ali, tem ela dançando. E eu achei isso interessante, tipo assim, eu acho que ali por algum motivo, sei lá, ela quis resgatar uma infância que ela não teve. Sim. Pode falar. E, sei lá, eu achei interessante, fiquei refletindo sobre isso, como que as pessoas estão escolhendo, Não, sem dúvida. Sem dúvida. Tem criança, tipo assim, tem adolescente que é chato pra caralho, gosta de ficar ouvindo MPB, essa música assim, tem. Como assim? MPB é chato? Mas você entendeu o que eu quis dizer. E anda, sei lá, com roupa como se fosse uma pessoa mais velha, tem. E é aquilo é o tipo dela. E você vê que ela não nasceu naquela época, mas ela optou por ter gostos, estilos de uma época que não é dela. Eu sempre falo, assim, eu dou um exemplo sempre, que é o seguinte, acho que eu até dei nessa aula, na aula passada, acho que eu falei isso. Se vocês pegarem foto de família dos anos 70 ou dos anos 60, se vocês tiverem, vocês vão ver que as pessoas vestindo a mesma moda. Tipo assim, todo mundo usava calça boca de sino. Se você usasse uma calça de boca apertadinha, assim, igual que a gente usa agora, né, skinny, você estava fora de moda, todo mundo ia te olhar e falar, nossa, que pessoa é essa que está usando essa calça esquisita? Né? Por quê? Até pela falta de informação, que era era pouca, o mundo era menor, vamos dizer assim, né? As coisas eram menores. Então, as pessoas se acostumavam a viver do mesmo jeito, a massificação até que a gente fala, né? Que é esse processo de massificação. Todo mundo se vestia igual, falava as mesmas gírias, vivia do mesmo jeito. Era natural que as pessoas tivessem os mesmos sonhos, né? Todo mundo quer fazer concurso para o Banco do Brasil, todo mundo quer morar em tal bairro, né? Nos bairros mais X ou Y e tal. Então, existia uma homogeneização, vamos dizer assim, maior da vida das pessoas. As pessoas eram mais iguais. E essa questão de idade também, né? Aí entra isso também, né? Culturalmente, a idade sempre foi um rótulo também. Então, por exemplo, minha mãe casou com 27 anos. E ela achava que ela estava ficando solteirona já. Ela estava ficando para tia, com 27 anos. Mas por quê? Porque todo mundo na época dela casava com 20, 21, até antes de 20, né? 14, 15 anos, já estava noiva para casar. E ela com 27, né? Ela casou com 27. Então, e hoje você fala, uma mulher de 27 é uma menina, né? Que está indo, né, se divertir, que está saindo, está indo para night, está namorando, está não sei o quê, e não está nem pensando em casar. Assim como uma mulher de 30 anos, na época dela, já era uma senhora. Era alguém que realmente as pessoas na rua chamavam de senhora. A senhora isso, a senhora aquilo, com 30 anos. Até a aparência mudou. Aí vem a tecnologia de novo na questão de saúde, de bem-estar, de cosméticos, de tudo, que faz com que as pessoas tenham uma perspectiva de vida maior, homens e mulheres, né, não só mulher, e a possibilidade, inclusive, como você falou, né, de escolher em que época, em que idade você quer estar. Né? Aí tem isso, né, as pessoas falam assim, não sei se vocês já ouviram essa expressão, os 30 são os novos 20, os 40 são os novos 30. Ou seja, uma pessoa de 40 anos hoje, tranquilamente está na juventude ainda, né? Pode estar muito bem, sabe, vestindo as mesmas roupas que alguém de 20 anos usa, né? E por aí vai. Assim como você falou da mulher de 60 aí, que tem mulher de 60 que você vai olhar até mais que isso, que faz academia, que tem toda uma questão alimentar e tal, e que aparenta 30, né? Que tem um corpão, que vai de biquíni para praia e, né? Não que não possa ir, se não for, né? Mas, né, nesse sentido, assim, né? De que pessoas que realmente, meio que como você falou, escolhem a idade que querem ter, escolhem a geração em que querem se inserir. E não é só a questão da aparência, né? É a questão de estilo mesmo, né? Estilo da pessoa.
Há um tempo atrás, eu lembro quando tinha aquela moda de Hello Kitty? Não sei se vocês lembram disso. Teve uma febre de Hello Kitty, todo mundo tinha aquela gatinha japonesa. Né? A estojo, mochila, roupa. Tinha sapatinhos que vinha com brinde. Acho que cada mês, cada 2 meses. E aí, foi feita uma pesquisa na época e descobriu-se que quem mais comprava Hello Kitty eram as mulheres de mais de, sei lá, de 35 anos. Não eram as jovens, né? Não eram as meninas de adolescente. Quem comprava mais eram as mulheres mais velhas. Então, é uma questão de estilo de vida, né? De crença, né? De perspectiva de vida, né? Não é às vezes não é uma questão de idade. Né? Por isso que, às vezes, essa marcação aqui ela não é tão rigorosa, né? Essa marcação de divisões aqui de geração. E aí, por fim, a geração chamada Z, ou pós-millennials. Aí sim são vocês, né? Nascidos a partir de 97. Muita gente faz eu acho muito parecido, tá? Geração Y com a Z. Tem algumas características bem diferentes, um pouquinho assim, né? Levemente, vamos dizer assim, diferentes. E aí os teóricos acharam por bem criar uma nova categoria de geração, porque acham que essa geração de 97 para frente, ela pode ter muitos pontos de contato e pontos em comum com a anterior, mas ela já tem características muito próprias. E aí eu vou até perguntar para vocês, vamos fazer uma pesquisa de campo aqui, se realmente vocês acham, vocês que estão inseridos nessa Z aqui. Então, é uma geração também muito tecnológica, igual a anterior, mas talvez mais ainda, né? Porque nasceu já dentro da internet, já existia internet antes deles, antes de vocês, né? Então, já não entende mais um mundo sem isso, não consegue nem compreender como é que se podia existir um mundo sem internet. Aí, olha só, né? As características aqui, algumas que eu peguei. São menos rebeldes do que os anteriores, são mais tolerantes e inclusivos. Então, assim, é natural para a geração de vocês, e eu acho que é mesmo, um pouco mais natural a diversidade, né? Então, assim, já não precisa fazer, uma grande campanha para que você aceite, sei lá, as questões de gênero, né? São as pessoas que já naturalmente nasceram já dentro desse universo de diversidade e de tolerância. Embora os antecessores dessa geração ainda sejam jovens, as diferenças entre eles justificam a nova classificação, né? Como eu já disse. São a geração da crise, então viveram as crises que vieram aí, crises econômicas mundiais, de 2008, teve anterior também, que eu não lembro qual, e já nasceram também na época do smartphone, ou seja, do mobile. Então, não existe vida sem celular. Não consegue compreender uma vida em que você não tem um celular no bolso, ou na bolsa, ou na mochila, em todos os lugares. Até no banho. Vou comprar um negocinho para colocar meu celular dentro para não molhar. Porque eu preciso estar com o celular até dentro do banho. Porque em qualquer lugar que eu for, vou correr no calçadão, vou, sei lá, fazer qualquer coisa, mas o meu celular tem que estar comigo. Porque senão eu morro. E aquela sensação de que, meu Deus, se eu perder o celular, minha vida se foi. Desde cedo tem o aparelho, navegam pelas redes sociais, chegando a gastar 7 horas mais que os millennials para se comunicarem. Ou seja, elas estão muito mais, a geração de vocês está muito mais mergulhada nas tecnologias, na internet, né? A experiência da crise está tornando essa geração mais responsável. Então, veja se vocês identificam mesmo as características de ser uma geração mais responsável, ciente de que deverão trabalhar muito. O trabalho, inclusive, é visto como um aspecto importante da vida e o ambiente acadêmico é valorizado. Agora eu quero ver. Eu vou ver quantas letrinhas vão ter aqui no final da aula que vão continuar aí depois que eu fechar a aula. Quer dizer que são as pessoas que estão assistindo Netflix e não estão aqui. Então, valorizam o ambiente acadêmico, gostam, valorizam a escola. São mais família, é uma geração mais família, comunicam-se melhor, fumam e bebem menos, são mais tolerantes e julgam menos os outros. E aí, agora eu quero ouvir vocês. Testemunhem aí pra gente. Vocês acham que realmente isso aí está refletindo quem vocês são? Eu acho que tem muita gente que julga ainda,
Mas eu acho que essa geração tem mais consciência, talvez tenha mais informação, mais, não sei, relato para pensar sobre, sabe? Tem muita informação, realmente. O que vocês acham? Dessa lista de coisas aí, qual que vocês acham que realmente tem lógica e outras não? Família, eu sou mais novo, né? Eu sou assim, não julgo as pessoas, sou um cara muito mais progressista, tem várias formas de pensar. E uma coisa interessante que a minha família, eu comecei a incentivar a minha família a pensar assim também. Né? Minha família conserva, apesar da minha família toda de esquerda, né? Você sabe por quê? Sim. Que a gente veio do movimento do MST e tal, toda aquela coisa de esquerda, mas assim, eles eram muito conservadores, né? A questão da pessoa ser gay, essas coisas assim. Porque é o pessoal do interior, né? Normalmente o pessoal do interior Isso. é mais conservador, né? Hoje em dia são muito mais mente aberta por causa de mim, de tanto eu ficar retrucando, não é assim e tal. Volta aquilo que eu falei, né? De uma geração influenciar na outra, né? Sim. Que mais, gente? Faça uma análise assim dos amigos de vocês, as relações de vocês. Vocês acham que segue realmente esses critérios aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Acho que a questão de professora, a questão de ser mais tolerante em relação a não ser racista, né? Tipo, acabar com o racismo, assim, era algo que antes, nas outras gerações, ainda era muito forte, a gente não via muito. Então, com essa questão da internet, claro que já existia, mas com a internet hoje em dia está sendo mais divulgado, né? Então, a gente está pensando mais sobre isso, discutindo mais sobre isso, está tendo vários movimentos, você vê os jovens entrando, né, nessa vibe de militar mesmo contra racismo, contra homofobia, contra xenofobia, contra várias coisas que antes nem eram discutidas, não eram tão discutidas assim. Então, acho que o fato de ter essa conexão também entre essa juventude possibilita a gente aprender mais e ser mais mente aberta para isso. Eu acho que como o Lucas falou, eu acho que é uma geração mais unida também, talvez, por essas causas. Por exemplo, tem o caso que aconteceu hoje, da Mari Ferrer. Acho que todas as redes sociais que eu entrei hoje era um movimento contra o que aconteceu, sabe? Do quê? Eu não entendi o que é? A prof conhece o caso da Mari Ferrer? Não, me fala aí para eu ver se eu sei o que é. Ela foi estuprada por um... ele é um empresário e ela tá há anos lutando por justiça para ele ser preso, só que ele é uma pessoa muito rica, muito, enfim, influente. E aí hoje ele foi acusado de estupro... Como foi? Estupro culposo. Ele foi acusado, Isso. não, o caso fechou em estupro culposo. Quando não tem intenção de estuprar. Entre aspas, ficou como se ele não tivesse intenção de estuprar a mulher. Tipo assim, Não, criaram, e tipo assim... criaram... E o mais engraçado é que legalmente não existe isso. Já pegaram o Código Penal, não existe isso. Este mundo está louco mesmo. Eu não entendi nada. Vocês viram? O cara Não, você tem que ver a audiência. O advogado do cara humilhando a garota. Aonde foi isso, gente? Pesado, Ciro. Pesadaço. Coloca. Eu vou ser sério com você, eu vi. Eu tava bem, meu dia tava bem, até eu ver esse vídeo. Depois que eu vi esse vídeo... eu não quero ver vídeo, não, mas eu quero ver bem. Só. Não tem condição. Não, pesado demais, assim. O advogado humilhando ela, assim, sabe? Vai lá, aproveita e denuncie o perfil dele. Eu já denunciei. Porque na audiência, ele usando, tipo assim, de fotos dela, ela trabalhava como modelo, e ele usando como foto, as fotos dela como se fosse um motivo dela ter sido estuprada, sabe? Foi, tipo, de advogado criminalista é o mínimo que a gente pode esperar. Não conseguia ver para você até tomar ciência do caso, assim, porque literalmente, tipo, a internet toda, como a Paula falou, tá todo mundo se mobilizando, pelo menos todas as minhas redes que eu entro, tem alguma coisa falando sobre, sabe? Tá todo mundo em prol dela. E vocês acham que esse comportamento de vocês reflete essa descrição aqui? Eu acho que reflete. A geração é assim que já não tolera, né? Assim, esse tipo de atitude, assim, né? Agora indo para a intolerância para o outro lado, né?
naturalmente já vê aí uma coisa que não pode acontecer, né? E aí se posiciona. Né? Muito Professor, naturalmente. reflete tanto que, tipo assim, você vê que a gente estava meio que sem participar enquanto você estava falando das outras gerações, aí jogou um assunto recente, polêmico, que tem essa coisa assim de injustiça, todo mundo já começou a falar, entendeu? É, já tá por dentro, já tá indignado com a situação. Uhum. Tanto que como o professor falou, é uma geração que quer tudo para ontem, né? Uhum. Esse caso, ele tá acontecendo há muito tempo. E tem muita prova, muita gente denunciando, muita ação contra esse cara. Uhum. E não acontece nada, sabe? Então, acho que é um dos principais motivos por estar toda a internet desse jeito, sabe? Uhum. Sim, depois eu vou olhar. Coloque um link aí para mim. Eu vi uma parada que é assim, olhe para os homens do seu lado e ao seu redor e vejam como que eles estão reagindo a isso. Uhum. Porque dependendo da forma que eles estão reagindo. Verdade, com certeza. Achando que todo mundo se incomoda com essas coisas, mas tem gente da nossa cidade que não se incomoda não, tá? E que ainda vai arrumar um jeito de dar razão pro cara. Uhum. Mas só de trazer, olha só, é porque assim, é aquela coisa, né? Eu nasci em outra geração, então eu posso fazer a comparação. Só de estar sendo trazido à baila assim com tanta força, e vários outros casos, não só esse, já identifica uma geração diferente das gerações anteriores, assim, sabe? Então, mesmo que exista essa discordância, um acha isso, outro acha aquilo, tem gente no meio que acha que ele tem razão e não sei o quê, ainda assim, o comportamento geral identifica uma geração diferente, assim, sabe? É uma geração que, como a gente está vendo aqui nessa classificação, né, nessa descrição, já é naturalmente preparada ou como que eu vou falar? Já vive isso com mais naturalidade. Tipo assim, não, isso aí não pode. Gente, há pouquíssimos anos atrás, isso aí nem chegaria na mídia. Tipo assim, seria uma coisa que já ia passar batido. Quantos homens esses grandes empresários, esse pessoal do cinema, não teve aqueles produtores também, que também foram acusados de. Aqui no Brasil também teve. De assédio sexual, né, de atrizes, de pessoas em torno dele, né, de mulheres em torno dele, e que ficou anos e anos sem ninguém saber. Só agora que as pessoas que as mulheres começaram a ter espaço para falar, né? Até espaço mesmo. Tem aquela campanha Me Too, né? Aquela campanha internacional das mulheres contando os seus casos de assédio. Então, isso só pode acontecer num momento propício para isso, numa geração que recebe e processa isso de forma natural, né? E foi uma frase dela mesma, porque ela primeiro buscou justiça onde ela deveria ter justiça, né? Na delegacia, enfim, onde deveria ter feito a justiça. E ela não conseguiu justamente porque ele é um cara poderoso. Foi aí que ela foi pra internet, sabe? Uhum. Deixa o Lucas quer falar alguma coisa aqui. Fala, Lucas. Eu acho que a gente vive sim uma geração que nós somos muito mais tolerantes, né? Que nasceu numa época que essas questões sociais elas são muito mais debatidas. Mas num caso desse, do estupro, um caso horroroso desse, eu acho que isso foge um pouco, porque tipo, se fosse uma geração anterior, a maioria das pessoas, pelo menos, elas vão condenar uma situação dessa. Só que a diferença é que hoje em dia, como a gente tem à disposição a internet, a tecnologia, esses casos são muito mais divulgados, né? Então, por isso que gera todo esse rebuliço, claro, que tem que ser assim, mas que talvez antigamente a gente disse que as pessoas antigamente eram menos intolerantes, mas porque elas também não tinham acesso a quantidade de casos que aconteciam. Não tinha acesso, né? Tinha casos, não tinha informação, né? Não chegava para as pessoas. Não chegava para a vida. Então, eu estudo muito, e assim, tem gente que fala, não, que hoje em dia virou moda ser gay. Não é, cara, porque antigamente as pessoas eram muito mais condenadas, hoje em dia, como elas vivem num ambiente mais
tolerante, elas podem se manifestar. Sim, eu ia até contar um caso dentro disso aí que você está falando, né? Que nessa discussão LGBT, né? Então, eu lembro, assim, na minha geração de faculdade, eu tinha um amigo muito próximo meu, que era gay, que era, não é, né? Porque ele não morreu. Mas ele demorou muito tempo para falar para as pessoas, até comigo. Eu era amiga dele, eu não sabia que ele era gay, né? Então, ele, tipo assim, só lá para os, sei lá, uns 30 anos é que ele realmente começou a falar abertamente que ele era gay. Porque não era uma coisa que se falava muito, assim, sabe? Tinha as pessoas que eram mais, né, ousadas, vamos dizer assim, que falavam, mas a maior parte é aquela coisa, né? Ficava no armário, assim, não falava. Ou tinha gente, né, lógico, né, gays que até casavam para, né, acobertando a condição dele, tipo, para a sociedade, né, lógico, né? Então, para todo mundo, ele casou, teve filho, bababá, e passa, às vezes, a vida inteira sem deixar isso público, né? Não que precise também deixar público, né? Porque é uma questão pessoal também de cada um. Mas aí eu fico besta, como que esse meu amigo, que era meu amigo próximo, eu fiquei sabendo só muito tempo depois, lá para os 30 anos, e hoje eu vejo a geração de vocês muito, muito, muito tranquilo em relação a isso. Tipo assim, meninos e meninas de 17 anos que têm uma autoaceitação, assim, tranquila, assim, da sua, né, da sua orientação sexual. Então, olha a diferença. Eu acho que tem muito a ver com essa caracterização aqui dos pós-millennials. Eu fico super orgulhosa, inclusive, de ver isso, de ver o quanto que vocês são muito tranquilos em relação a isso, né? E o quanto que a minha geração sofreu com isso, né? Com esse tipo de preconceito e de medo mesmo, medo da sociedade, medo que as pessoas vão dizer, né? Da família. Ainda tem, lógico, né? Vários casos, inclusive, né, de alunos e alunas que eu conheço que tiveram problemas com a família, de ser expulso de casa, da família ficar sem falar não sei quanto tempo, né? Ainda tem, lógico, não quer dizer que tudo tá às mil maravilhas, mas tem uma aceitação muito mais tranquila e muito mais natural hoje. Eu sinto isso. Eu acho que a questão da internet tem muito a ver com isso também, né? Porque as pessoas são mais conectadas, elas têm, por exemplo, a pessoa que às vezes não tem coragem de se assumir, ela começa a ter mais pessoas, tipo, pessoas públicas, se assumindo e tudo mais, elas tomam mais coragem também de fazer isso. Acho que antigamente acontecia muito isso também, né? As pessoas não se assumiam porque era aquele negócio mais escondido, assim, você não tinha tantos casos que as pessoas se mostravam, assim, porque tinham medo da reação das pessoas, né? Hoje em dia, não, você vê como é normal, né? Não é um negócio, não é uma aberração como as pessoas viam antigamente, é um negócio natural. E era até xingamento, né? Chamar o outro de viado, né? Uma ofensa, né? Exato. E aí, galera? Comentários? Concorda comigo? Professora, eu sei até que acho que é perigoso meio que falar assim, generalizando, né? Mas, pelo menos na bolha que eu vivo, eu observo que a informação, ela traz meio que um poder para essa sociedade de agora. Por quê? Porque antes, por exemplo, uma mulher que era abusada dentro do ônibus, ela tinha medo de reagir, de falar, de mostrar, de gritar. Ela ficava com aquilo ali para ela e, enfim, acontecia aquela coisa que a gente sabe, né? De depressão e tal, várias coisas. Ou piores coisas do que isso. Só que hoje em dia, acho que esse fato de você poder ter esse acesso a toda a informação, as pessoas reagindo, você vê o movimento de todo mundo contra isso, você poder tirar seu celular e filmar uma atitude dessa, se você estiver acontecendo com você ou com outra pessoa próxima a você, está encorajando a sociedade agora, entendeu? Essa coragem para falar sobre isso, para reagir contra isso, não só contra a questão de abuso, mas contra a questão de racismo, de homofobia, de várias causas assim que antes as pessoas não reagiam por causa do medo, né? Não tinha essa informação toda que a gente está tendo hoje. Isso é muito útil, com certeza ajuda muito, e daqui a muito tempo, não sei, creio que as próximas gerações aí, isso já não vai ser tanto um problema quanto é hoje em dia, né? Porque as coisas estão tendendo a melhorar em relação a isso. Eu também acho que tem essa tendência, sim.
Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom, então eu vou colocar lá no blog essas últimas aulas que eu tenho dado e também o roteiro do trabalho, tá? Ah, eu esqueci de falar do roteiro do trabalho, né? Peraí, deixa eu falar rapidinho aqui e eu vou botar lá no blog também. Esqueci. Ó, então o trabalho do segundo bimestre vai ser esse aqui, galera. Vai valer 10 pontos. Eu tinha falado que eu ia fazer um questionário valendo 5 e um trabalho valendo 5, mas eu resolvi fazer um trabalho só, que eu acho que ele vai ficar com peso suficiente para valer 10. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o trabalho anterior, o mesmo trabalho, o mesmo grupo. Vocês podem fazer umas alterações de grupo, igual vocês falaram aí. Grupo de 2, entra mais gente. Pode ter trocas, não tem problema, mas vão mais ou menos manter as mesmas empresas que já foram criadas para o exercício do Golden Circle. Vocês vão dar continuidade àquele mesmo trabalho. Então, vocês podem pegar até o mesmo slide e colocar mais páginas ali para continuar. Então, vocês vão falar dessa empresa, vocês vão tentar fazer uma segmentação de público, então vocês vão identificar o público a que a sua marca vai se direcionar. Então, pensando em características geográficas, demográficas e psicográficas, igual eu expliquei. E vão tentar também identificar em qual geração ou gerações, se vocês acharem que tem mais de uma presente na segmentação de vocês, a seu público pertence. Escolher entre aqueles 4 níveis de segmentação para a estratégia de vocês. Então, se vocês vão trabalhar com segmento, com nicho, com local, com individual ou com mais de um, também pode ser, com mais de um. E vão tentar definir um posicionamento para a marca de vocês, que é aquela imagem. Então, só relembrando que eu expliquei isso. A imagem que vocês querem formar na mente do público a partir de algumas palavras. Tipo assim, qualidade. Eu quero que na mente do público, toda vez que falar o nome do meu produto, na mente dele imediatamente vem a palavra qualidade, ou vem a palavra preço acessível, ou vem a palavra vegano, né? Então, alimentação saudável. Então, o que vem na mente do público? Como que vocês vão trabalhar o marketing e a comunicação de forma que essa imagem se forme na mente do público? Isso aqui é posicionamento, tá? É um conceito que vocês vão aprofundar mais em outras disciplinas, mas aqui vamos tentar fazer um exercício de vocês definirem um posicionamento. Essa é a parte de segmentação de público. Aí, a próxima aula eu vou entrar no tópico 7, que vai falar de processo de decisão de compra. E aí vocês vão tentar traçar, vocês vão analisar um possível caminho do público de vocês, que vocês já identificaram no tópico de cima, desde o estímulo. Isso aí vocês vão entender melhor na próxima aula, tá? Vocês vão entender, aí a gente até trabalha mais esse tópico aqui para explicar para vocês. Desde o estímulo inicial até o momento pós-compra, e que estratégia a empresa de vocês usaria para tentar estimular cada uma dessas etapas aí. Peraí, gente, deixa eu só botar aqui o... Tá caindo a bateria, peraí, rapidinho. Isso, não tem espaço. Aqui. Aí, esse trajeto de decisão de compra vocês vão entender melhor na próxima aula, tá? Que vai ser sobre isso. E vocês vão criar uma ação de relacionamento com o cliente. A gente vai ter o tópico 9, é sobre isso. 8, aliás, desculpa, é sobre isso. Que são as estratégias de relacionamento com o cliente. Vocês vão criar uma só. O que a gente identifica como cliente? Cliente é quem já comprou da sua empresa, pelo menos uma vez. Ou seja, virou seu cliente. E aí, vocês vão tentar fidelizar ele. Ou seja, que ele continue comprando de vocês e fique satisfeito com a compra e comprando cada vez mais. Ou usando o serviço também, quando fosse o caso de ser serviço. Então, vocês vão criar uma ação de fidelização, que depois nós vamos falar sobre isso também. As datas de apresentação são essas aí. Eu vou sortear
Então, eu vou pegar, a partir da próxima aula, aliás, na próxima aula, eu vou pegar aquela lista que eu tenho dos 22 grupos que apresentaram o Golden Circle, e vocês já vão se organizando ali para eu colocar os nomes das pessoas que estão trocando de grupo, ou estão entrando em outros, ou estou juntando e tal, porque eu vou fazer uma ordem de apresentação, tá? Eu que vou fazer, para poder não ficar esse negócio, e agora quem? E agora quem vai? Porque senão a gente perde muito tempo com isso, né? Então, vai ter o dia certinho, dia e ordem de apresentação em cada dia. E vamos fazer uma padronização aqui de 10 minutos para cada grupo, né? Para tentar a gente aproveitar ao máximo o tempo e ninguém ficar prejudicado, né? Às vezes tem gente que se estende muito e acaba prejudicando o tempo dos outros. Não aconteceu, né, dessa vez, mas pode acontecer. Ok? Na próxima aula eu posso explicar um pouquinho melhor, mas eu já vou colocar lá no blog para vocês já irem pensando essa semana. O primeiro tópico vocês já podem pensar, que é a segmentação de público. Vou postar também o slide, Ana. Tá bom, galera? Beleza. Beleza? Sim, aí, professor. Eu vou apresentar de novo no início da aula e a gente tira um pouquinho de dúvida também, se vocês tiverem. Bom. Mas essa parte da segmentação vocês já podem começar. A data da entrega é dia 17, é o primeiro dia de aula. O primeiro dia de apresentação. Anitta. Até o dia 17 vocês me entregam. E apresentam nas datas que vocês estiverem encaixados. Eu vou fazer essa ordem também. Para a próxima aula eu já trago essa ordem. Ok? Vamos, então. Ok. Boa semana para vocês. E até a aula que vem. Boa noite. Boa noite, galera. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, professora. Tchau.